Olá, turma, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Marina e hoje nós iremos dar continuidade à disciplina de anatomia dos membros superiores, dando atenção agora para a região proximal do membro superior. Estudaremos os ossos húmero, escápula e clavícula, respectivamente. Bem, pessoal, vamos começar então estudando o húmero. Observem este osso. Este osso, ele vai compor o seu braço. Então, galera, não confunda braço com antebraço. Braço é a região que se localiza entre o seu ombro e o cotovelo. Já antebraço é o que estudamos na aula passada. É a região que compõe os ossos rádio e ulna, que fica entre o cotovelo e o punho. Já o húmero, galera, é o único osso que vai compor o seu braço. Grava essa informação. Na sua região proximal, vai se articular com um osso chamado escápula, formando uma articulação chamada articulação glenohumeral, e na sua porção distal vai se articular com a ulna, formando então a articulação do cotovelo. O húmero, de acordo com o seu formato, é classificado como um osso longo, portanto, ele possui uma diáfise e duas epífises. Para facilitar os estudos dos acidentes ósseos do húmero, nós dividimos o húmero em três regiões: a região proximal, uma região medial ou corpo e a região distal, já que, de novo, há bastante acidentes ósseos importantes nessa estrutura. Então, para facilitar, eu dividi aqui para vocês e a gente vai dar uma olhada nos acidentes ósseos agora da região proximal. Lembrando que esta daqui é uma visão do húmero anterior e esta daqui, apontando pelo laser, é uma vista posterior do osso. Então, vamos lá. Iniciando aqui na sua região proximal, nós vemos uma estrutura chamada de cabeça. Lembra que existia a cabeça do rádio? Vai ter no húmero também. Então, vocês precisam exemplificar de qual osso nós estamos falando. Então, neste caso, cabeça do húmero. Observem que é uma estrutura arredondada, lembra uma cúpula. E este formato no osso permite os movimentos realizados pelo ombro. Olha que interessante, em vários eixos. Então, esse formato possibilita uma mobilidade bastante alta para esta região. A cabeça do húmero, ela se articula com a cavidade glenoide da escápula e, portanto, ela forma uma articulação chamada articulação glenohumeral. Abaixo da cabeça do húmero, temos uma estrutura que abraça essa cabeça. Observem, ó, tá até aqui com pontilhado. Eu tô passando aqui o laser. Essa estrutura é chamada de colo anatômico e simplesmente é um sulco que está presente ao redor da cabeça do húmero. Porém, observem, no húmero nós não temos somente um colo, nós temos dois. Um sulco está em volta da cabeça do húmero e um colo está em volta da cabeça do húmero e o outro colo está abaixo de todas as estruturas da epífise proximal, chamado de colo cirúrgico. Nessa região, galera, é interessante vocês observarem, ó, tá até marcada pelo pontilhado, em que há um estreitamento do osso. E após esse estreitamento, a gente segue para a diáfise, ou seja, para o corpo do osso. Porém, nessa região, justamente por ser mais estreita, é uma região mais fragilizada do osso. E, portanto, é um local muito conhecido por ter fraturas. É um local em que as fraturas são frequentes. Tudo bem?
Então, isso é interessante a gente gravar para quando nós estivermos na nossa prática clínica radiológica, a gente observar que realmente fraturas de úmero ocorrem bastante nesta região fragilizada do osso. Bem, outras estruturas importantes da epífise proximal são os tubérculos. Observem que nós temos dois tubérculos, um tubérculo chamado de maior e o outro de menor. Na visão anterior, na vista anterior, o tubérculo menor é bastante proeminente, eu enxergo ele bastante. Já o tubérculo maior, ele some, ele quase desaparece. Se eu observar uma vista posterior, o tubérculo maior, ele já está mais localizado lateralmente. Então, prestem atenção, tubérculo menor, ele fica na vista anterior, bem de frente para você mesmo. Agora, o tubérculo maior, numa visão posterior, ele fica mais lateralizado. Bem, qual a importância, então, desses tubérculos? Eles são proeminências, localizadas novamente na epífise proximal do úmero, e elas são separadas por um sulco, observem, um sulco intertubercular. Nos tubérculos, nós sabemos que haverá a inserção de diversos músculos importantes. Lembra lá o que são os acidentes ósseos? Dentre eles, são músculos chamados de músculos do manguito rotador. Depois dá até uma olhadinha no seu livro, depois dá uma olhadinha na apostila ou até na internet. Essa palavra, manguito rotador. Ou seja, são músculos que atuam na mobilidade do ombro. E dentre esses músculos, nós temos os músculos rotadores internos e os músculos rotadores externos. Os internos, eles se inserem no tubérculo menor e os externos se inserem no tubérculo maior, permitindo novamente a mobilidade, a movimentação do seu ombro. Já esse sulco intertubercular, ele também tem a sua importância, pois é um local de passagem do tendão do bíceps braquial. Então, também, novamente, acidentes ósseos são regiões nos ossos, na superfície dos ossos, que possuem importância anatômica, já que ali ocorre inserção de músculos, tendões, ligamentos e etc. Bem, por enquanto, na região proximal, falamos de todas as estruturas importantes e nós então seguiremos para o corpo do úmero. Lembrando que o úmero é um osso longo, e se ele é um osso longo, ele vai possuir duas epífises e uma diáfise, ou um corpo. No corpo, nós conseguimos identificar uma estrutura chamada de tuberosidade deltoidea. É uma rugosidade encontrada na diáfise do úmero e que serve para a inserção de um músculo chamado deltoide. Olha que interessante. Então, percebam, a tuberosidade deltoide, ela está localizada anteriormente. Já numa vista posterior, eu não consigo visualizar esta estrutura, ok? Então, vamos pensar naquela brincadeira de atividade, identificar as estruturas. Se eu colocasse uma setinha aqui, olha, por exemplo, aonde eu estou marcando com o meu laser, aqui simplesmente é corpo do úmero. Porém, se eu coloco aqui para baixo, opa, olha essa região ela é mais espessa, rugosa, muito diferente desta outra parte. Então, por ela ser espessa, rugosa, quando a gente passa o dedo mesmo fazendo anatomia palpatória, é uma região que quando você passa o dedo ela é áspera. Portanto, aqui sim é um acidente ósseo. Então, esse acidente ósseo, tuberosidade deltoide. É aí que o seu músculo deltoide vai se inserir. E para a gente finalizar os estudos do úmero, nós então chegamos na região distal. Observem quantos acidentes ósseos nós temos na região distal do úmero. E aqui eu vou focar nos acidentes
mais importantes para nós na radiologia, ok? Então, começando pelos côndilos. Observem. Côndilo do úmero. Côndilo do úmero. O que são os côndilos do úmero? São superfícies, galera, articulares e vão receber 2 nomes. E elas estão presentes na epífise distal, beleza? Então, côndilos do úmero são superfícies articulares. Ali vai acontecer a movimentação, a articulação entre ossos. E essas superfícies vão receber 2 nomes. Uma chamada de tróclea, olha, a maiorzinha chamada de tróclea, e a menor chamada de capítulo. Iniciando pela tróclea. A tróclea, ela tem uma forma de carretel, não parece o carretel de pipa? Presente na parte medial do osso, que serve para articulação com a incisura troclear da ulna no cotovelo. Ai, meu Deus! Lembra que lá na ulna ela possui um acidente ósseo chamado de incisura troclear. A incisura troclear vai se articular com a tróclea. Por isso que as duas têm esses nomes parecidos, ok? Uma localizada próxima à outra. A incisura troclear, ela desliza por essa superfície que parece o carretel da tróclea e se insere depois em uma outra estrutura, chamada fossa coronoidea. Essa fossa é uma depressão, então fossa, um buraco, presente na região anterior e medial do úmero, que serve ali para a articulação do processo coronoide da ulna. Então, nesta região vai entrar aquele pedacinho pontudinho da ulna, que é o processo coronoide. Voltando aqui ao outro côndilo do úmero, chamado capítulo. O capítulo é essa superfície arredondada, localizada agora na parte lateral do osso, que serve para articulação com a fóvea da cabeça do rádio, que está lá presente no cotovelo. Se você não lembra essas estruturas, volta o vídeo passado, assiste de novo e volta para assistir o úmero, tá? Porque lembra, cada vez mais a gente vai avançando, cada vez mais a gente vai aprendendo nomes e estruturas diferentes. Então, de novo, o capítulo, ele não tem o formato de carretel, mas sim um formato mais redondo. E ele vai se articular com a fóvea da cabeça do rádio. Acima do capítulo, nós temos outra fossa. Essa fossa é chamada de fossa radial. Por que será que o nome é radial? Quem será que vai entrar ali nesse buraquinho? Então, esse buraquinho é uma depressão que ela está presente anteriormente, mas lateral, e que serve para a articulação da circunferência da cabeça do rádio. Então, fossa radial, quem é que está aí? Rádio. E aqui, fossa coronoide, se eu já tenho rádio ali, aqui eu vou ter, então, ulna. Não é difícil, é tranquilo por enquanto. Terminando falando dos côndilos, vamos ver outras estruturas localizadas nas laterais e um pouco acima desses côndilos. Então, lateralmente e acima, chamadas de epicôndilos. Observem que eu tenho um epicôndilo lateral e um epicôndilo medial. E o medial é bem maior do que o lateral.
Então, são proeminências ósseas que estão localizadas logo acima dos côndilos e que servem como ponto de inserção de músculos também. Existe uma estrutura no úmero que ela só é vista posteriormente, que eu deixei aqui marcada já para vocês, ó, chamada de fossa, ou seja, um buraquinho do olecrano. Lembra lá? O olecrano é o seu cotovelo. Bateu o cotovelo assim na parede, você está batendo o seu olecrano. Então, ali dentro, galera, fossa do olecrano, quem será que vai entrar ali? A ulna. Então, galera, a fossa do olecrano é uma depressão que está na região posterior do úmero e que serve para articular o olecrano da ulna. Lembrando que a ulna, ela passa aqui pela tróclea, ok? E outra estrutura que a gente também só consegue ter uma visão melhor posteriormente é o tubérculo maior. Olha lá, que a gente já mencionou nos slides passados. Para facilitar os estudos, a gente pode utilizar a anatomia de superfície ao nosso favor, ou seja, através do tato, nós conseguimos identificar estruturas. Lá no punho, você consegue identificar facilmente a ulna, mas neste caso, estamos falando do úmero. Então, vamos lá. Como é que eu identifico o capítulo e como é que eu identifico um epicôndilo lateral, por exemplo? Então, para identificar o capítulo, você deve flexionar o membro superior e olhem como o capítulo ele se sobressai. Então, é muito tranquilo, façam isso olhando no espelho, que com certeza vocês irão conseguir identificá-lo. Se aqui é o seu olecrano, nesta região, que é a região lateral, você com certeza vai identificar o capítulo. Acima do capítulo, nós vamos identificar outra estrutura, uma estrutura um pouco maior, chamada de epicôndilo lateral, já que estamos falando da região lateral do úmero. Façam esse exercício olhando num espelho. É bem legal de vocês ficarem identificando as estruturas e é mais fácil para vocês memorizarem todos esses acidentes ósseos. Tá, Pro, lá atrás você falou o nome de uma articulação super esquisita. E olha ela aqui para vocês. Então, essa articulação é chamada de articulação glenohumeral, ou seja, humeral de úmero e gleno de cavidade glenoide, que é um acidente ósseo deste outro osso que a gente vai estudar hoje, chamado escápula. Então, observem a articulação glenohumeral e aqui articulações que nós já havíamos estudado, que são as articulações do cotovelo. Então, que osso é esse? Ulna e este daqui, rádio. Lembrando que eles vão se articular, essa aqui é uma visão posterior e esse daqui é uma visão anterior. Observem agora que essa região aqui do meio, a gente já consegue dar nome para ela, que é o que a gente aprendeu hoje. Capítulo e tróclea, ou seja, côndilos do úmero. Esta daqui é mais uma imagem para vocês estudarem o úmero. Deem uma pausa, tirem uma foto do vídeo e observem as estruturas, os acidentes ósseos visualizados numa visão anterior. Reparem, o úmero é o maior osso do membro superior e ele vai se articular com a escápula através da articulação glenohumeral e pelo cotovelo, realizando a articulação do cotovelo. Reparem, vou apontar aqui com laser. Aqui a gente já está, nessa imagem, dividido entre uma epífise proximal e epífise distal. Observem o pontilhado, olha que interessante.
Então, toda essa região aqui é a diáfise do osso, ou seja, o corpo do osso. A atividade que vocês deverão realizar hoje em aula é esta. Então, tirem uma foto dessa imagem e vamos discutir. Mandem para mim quais são as estruturas que vocês estão conseguindo visualizar nesta imagem que eu estou apontando. Número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6. Então, numerem para mim os acidentes ósseos. Essa atividade, para que não fique muito pesado mesmo, hoje, já que a gente vai ter 2 vídeos, me entreguem até amanhã, tudo bem? Mais uma imagem para vocês fazerem hoje, ou pode me entregar amanhã. Então, só uma observação. Olhem aqui, tá? Então, esta região está circulada. Então, se ela está circulada, é uma região bem específica desse osso, da ulna, beleza? E por último, esta imagem, então, uma radiografia. Olha que bacana, uma radiografia de húmero, de braço. Observem, então, nesta imagem aqui, no antero-posterior de braço, quais são as estruturas que eu estou conseguindo visualizar no número 1 e no número 2? Bem, por enquanto, a parte 1 a gente termina por aqui. O próximo slide é uma atividade para vocês fazerem em casa, então não precisa entregar para mim. Nesta atividade, em casa, é para vocês treinarem quais são os acidentes ósseos que são encontrados tanto na extremidade proximal quanto na extremidade distal do húmero. O que eu quero agora, a partir de agora, é que vocês não só respondam as estruturas, mas sim as estruturas e a sua importância. Então, por exemplo, qual que é a importância, vamos lá, do colo cirúrgico? O colo cirúrgico está na extremidade proximal ou na extremidade distal? A gente sabe que ele está na extremidade proximal. E qual que é a importância dele? O colo cirúrgico é uma região do osso em que ele se estreita, há um estreitamento. E justamente por ter esse estreitamento, ele se torna mais frágil. E ali é uma região em que fraturas são frequentes, ok? Então, por aqui encerro a parte 1 da aula de hoje.